Que nós possamos ter essa certeza, irmãos, de que nós temos valor para Deus e que não importa assim o que o mundo fala de nós, né? Mas o importante é o que a palavra de Deus diz sobre nós, o que a palavra de Deus diz que nós somos. Isso é que nós somos, ok? Conforme eu disse, o título é Desconstruindo Padrões. Vamos fazer uma definição aqui do que é padrão. Padrão é aquilo que serve para ser imitado como modelo. Aquilo que serve de modelo para reproduzir, para medir ou para avaliar algo. Aquilo que se considera normal ou como modelo a ser seguido. Sabe, aquilo que todo mundo faz, então é o normal, então é o modelo a ser seguido. Ou a qualidade de algo é tão boa, né, que deve ser imitado como modelo. E o sentido de desconstruir, né, que é desconstruindo padrões. Então, a definição de desconstruir. Desconstruir é destruir ou desfazer algo. É desfazer para reconstruir o que está construído e estruturado. Ou seja, aquilo que está construído e estruturado, a pessoa desfaz para reconstruir algo novo. O sentido aqui é Deus, falando assim de Deus das questões espirituais, o sentido aqui é Deus desfazer, destruir conceitos, padrões e achismos e mostrar que ele não é limitado à inteligência, à ciência, à sabedoria, à força, à riqueza, a poder e habilidades humanas. A ideia é Deus destruir, desfazer para reconstruir uma mentalidade nova com princípios e valores do reino dele. Deus tem poder para abalar as estruturas. Por isso é muito importante sabermos em que ou em quem nós estamos firmados, apoiados. Qual é a nossa estrutura? Em quem nós temos depositado a nossa confiança, o que nós temos considerado como algo poderoso na nossa vida, algo que é forte na nossa vida. Deus, Ele é poderoso para abalar as estruturas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 1. O que está escrito em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, é o seguinte: Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes. Algumas versões está vis, em vez de humilde está escrito vis, né? E Deus escolheu as coisas humildes, vis, do mundo, e as desprezadas, algumas está desprezíveis também, e aquelas que não são, para reduzir a nada ou aniquilar as que são, a fim de que ninguém se glorie, se vanglorie na presença de Deus. Só repetindo o versículo, irmãos, 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, tá? Vou repetir o versículo para nós retomarmos o raciocínio. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós vamos ver um pouquinho do contexto desse versículo, tá bom? Não somente nessa parte, mas de um pouquinho do capítulo todo, o contexto, tá? Então vamos lá, eu escrevi aqui para ficar bem detalhado para os irmãos, para nós irmos juntos no raciocínio, tá bom? Do que eu vou estar explicando. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto e ele ficou discipulando a igreja por 18 meses. Após esse período, ele foi embora para exercer seu ministério evangelístico, né? Porque o ministério principal dele era esse, evangelizar. Então, por que apóstolo? Porque ele abria a igreja, ele trazia os ensinamentos, né? Discipulava e depois ele ia para outro lugar. Preparava um líder para ficar naquela igreja e depois ele ia para outro lugar. Então, na cidade de Corinto, quando ele fundou a igreja, ele ficou por 18 meses, 1 ano e 6 meses, tá? Após esse período, ele foi embora para exercer, né, seu ministério em outros lugares, porém, ele mantinha-se informado acerca daquilo que ocorria na igreja, né? Abriu igreja e deixou não. Ele procurava se informar do que se tratava, o que estava acontecendo lá na igreja, né? Então, ele mantinha-se informado acerca daquilo que ocorria nas igrejas, e ele ficou sabendo que os irmãos de Corinto estavam em contendas e divisão, com favoritismos em relação aos líderes da igreja. Ou seja, uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Isso nos faz pensar assim, quando fala assim, aquele que fala que é de Cristo, né? Um era de Paulo, não, eu gosto de Paulo, eu só sigo o que Paulo fala. Eu gosto de Apolo, eu só sigo o que Apolo fala. Então isso foi criando uma divisão na igreja. Eu sou de Cefas, eu quero só o que Cefas fala. Mas tinha aqueles que falavam assim, eu sou de Cristo. Aí a gente pensa assim, nossa, a pessoa fala que é de Cristo, então ela deve ser a melhor. Não, contrário. Esses que falavam que era de Cristo eram os mais rebeldes, porque eles não queriam se submeter a liderança nenhuma da igreja. Sabe aquela coisa, meu negócio é com Jeová, meu negócio é com Deus e eu não devo nada para ninguém? Então eles eram os mais rebeldes, não ouvia ninguém. Meu negócio é com Cristo, né? E com isso, eles foram agindo, né, essas pessoas assim, de acordo com o que eles entendiam, tá? Isso vai estar, vocês vão achar isso em 1 Coríntios 1, 10. Mas não precisa ler agora que eu já estou contando a história, mas depois vocês conferem, tá? Essa foi uma das questões que o apóstolo Paulo teve o entendimento de mandar uma carta ali para a igreja. Porque ele estava longe, mas ele teve informações que estavam acontecendo na igreja. Então ele se levantou assim, né? Para estar escrevendo uma carta para os irmãos da igreja de Corinto. Então uma das questões era essa, a divisão na igreja. Eu sou de um, eu sou de outro, né? A outra questão é a seguinte, que pelo fato de Paulo, né, não estar presente constantemente, porque ele era um apóstolo, então ele abria igreja, ficava um tempo, discipulava e depois saía para abrir outros lugares. Então ele não era um pastor local, de estar ali só naquela igreja. Então, alguns irmãos começaram a questionar essa autoridade dele, sabe? Essa ausência dele, essa autoridade dele, né? Que autoridade é essa de uma pessoa que abre e vai embora e deixa aqui, né? E por esse motivo também, e porque eles não consideravam Paulo tão sábio assim, tão eloquente, como os sábios e os filósofos que eles admiravam. Tá? Depois vocês conferem isso em 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Aliás, eu vou pedir para alguém ler, por favor. Lê lá, vocês já estão abertinhos aí mesmo? Vamos só conferindo na palavra de Deus. Primeiro vamos ler 1 Coríntios 1, 10. Por favor. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de
distinções. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isso foi o 1 Coríntios 1:10, né? Isso. Ele falou isso, o apóstolo Paulo falou isso por quê? Por causa dessa divisão que eu falei, esse favoritismo. Ah, eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então ele falou, queridos, ó, vem cá. Vamos cada um falar uma língua? Vamos que todos terem o mesmo sentido, a mesma visão? Não tem essa. Não foi Apolo que morreu por você na cruz, não foi Cefas, não foi Paulo. Foi Cristo que morreu na cruz por vocês. Então vamos parar com essa contenda aí. Então o apóstolo Paulo já deu um basta nisso aí, chega para lá sobre essas atitudes. E sobre essa questão que eu falei assim, que eles não consideravam Paulo tão sábio e como os filósofos que eles admiravam. Mas teve um motivo pelo qual aconteceu isso. Vê lá em 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Eu leio. Por favor. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não fosse estribada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha toda uma estrutura de conhecimento, ele era eloquente, ele era sábio, ele foi ministrado assim por pessoas muito inteligentes, muito cultas. O apóstolo Paulo, ele era culto, falava muito bem. Mas quando ele foi pregar o evangelho aos irmãos de Corinto e outros lugares, ele se esvaziou dessa eloquência, dessa questão dele falar bem, dele ser muito culto. Ele se esvaziou disso porque ele queria que a glória fosse de Deus. Ele quis pregar o evangelho de uma forma simples. A mensagem simples, humilde da cruz de Jesus, a humildade que Jesus ensinou. Então ele chegou para o povo de Corinto numa forma não tão persuasiva, não com tantas palavras sábias, para que prevalecesse a mensagem de Jesus e não a eloquência dele. E é isso que os irmãos estavam questionando. Ah, mas você não está por aqui. Ah, mas você não tem tanta autoridade assim, porque você não fala tão bem quanto os outros. Aí a resposta que ele dá foi essa. Repete, por favor, o versículo. Essa foi a resposta que o apóstolo deu sobre essa questão, esse questionamento. Lê, por favor, de novo. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não fosse estribada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso, então ele não queria que o povo ficava admirando ele, a cultura dele, mas sim que se apoiassem na mensagem da cruz, nessa simplicidade, tá? E tem uma parte também sobre essa questão da autoridade também, do apóstolo Paulo. Lê, por favor, 1 Coríntios 1:1. Pode ler alguém, por favor. Pode ler, por favor. 1 Coríntios 1:1. Pode ler. Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes. Isso, pode ser só até aí mesmo. Só essa primeira parte. Então, como o apóstolo Paulo ficou sabendo dessas questões, desses questionamentos acerca da autoridade dele, então ele começa a carta com uma saudação. Só que uma saudação bem já se impondo. Queridos, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Diante dessas circunstâncias aí, que surgiu essas questões da igreja, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e ele já começa deixando clara a sua autoridade em Cristo e que o seu chamado foi por vontade de Deus. Então não foi segundo a sabedoria humana, segundo os desejos, os princípios humanos, mas foi pela vontade de Deus, né? E por que disso? Os irmãos da igreja de Corinto, eles valorizavam muito a sabedoria humana.
essa influência, né, deles gostarem da sabedoria humana ocorreu pelo fato de Corinto ser uma cidade grega. E os gregos, eles apreciam muito a sabedoria, o conhecimento, aquilo que é belo, sabe? Tanto é que a maioria dos deuses dos templos religiosos dessa cidade, eles eram muito bonitos. Os mais famosos eram Apolo e Afrodite, sabe? E existia ali em Corinto, entre os gregos, na verdade, sabe? Um padrão de perfeição e um conceito de que somente os sábios, os nobres e os belos tinham valor. E Deus levanta o apóstolo Paulo para desconstruir esse padrão, essa visão que os gregos tinham e que, naturalmente, os irmãos ali da igreja de Corinto estavam tendo essa influência de supervalorizar a sabedoria, supervalorizar o conhecimento, supervalorizar, né, o belo, essas coisas, sabe? O ego, na verdade, né? Então, dentro disso, o que acontece? Mais uma questão que eu gostaria de colocar assim, pontuar assim. Os judeus, eles buscavam sinais milagrosos para acreditarem que eles seriam livrados do poder do inimigo estrangeiro. Na época lá de Roma, que Roma estava lá no domínio deles. E os gregos, né, principalmente os filósofos, eles buscavam usar a sabedoria humana para responder às questões sobre Deus e sobre a vida, sobre as questões espirituais. Os gregos buscavam, assim, responder com a sabedoria humana, né? E quando o apóstolo Paulo chega e começa a pregar o evangelho, a mensagem da cruz, no caso, houve um conflito intelectual aí. Por quê? Para os judeus que esperavam um salvador político, Jesus era um escândalo, né? Uma blasfêmia. E para os gregos, que só acreditavam na sabedoria humana, crer em Jesus era uma loucura. Que crer em Jesus? Eu que crer nada. Eu creio na minha sabedoria, na minha eloquência, na minha inteligência. Que loucura ficar crendo nesse Jesus aí. Vocês vão ver isso no verso 22 ao 23. Alguém lê, por favor? 1 Coríntios 1, do verso 22 ao 23. Que está falando isso que eu acabei de explicar. Pode ler, por favor. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso. E diante dessa situação, dessa crença aí dos judeus e dos gregos, a resposta do apóstolo Paulo sobre tudo isso, ele responde isso em 1 Coríntios 1, 25, no verso 25. Lê, por favor, alguém. O que o apóstolo Paulo responde a isso? Eu li. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o apóstolo Paulo aqui dá um cala-boca neles. Ó, deixa eu te falar uma coisa para vocês. A loucura de Deus é muito mais sábia do que a dos homens, do que essa sabedoria aí que vocês ficam idolatrando, achando que é o máximo. A sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, sabe, tipo assim, baixa a bolinha, que vocês não estão com isso tudo, não, que maior é Deus. Então, o apóstolo Paulo estava meio que já dando um chega pra lá neles, né? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas palavras de destaque. Percebe que cada palavrinha tem um destaque? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, nós vamos ler, né? E vocês vão prestar atenção nessas palavras em destaque, porque eu vou explicar o sentido disso nesse contexto. O que está querendo dizer, tá? Vamos lá. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos ver detalhadamente o sentido de cada palavra dessa nesse contexto do que o apóstolo Paulo está falando. Quando o apóstolo Paulo fala dos sábios, né, que não foram chamados muitos os sábios, ele se refere aos filósofos gregos. Tá? Os sábios da época aqui, que o apóstolo Paulo se refere, são os filósofos gregos. O que é filósofo? O que é filosofia? Filosofia, filos, amor, sofia, sabedoria. Então, filosofia, amor à sabedoria. Filósofo, amantes da sabedoria, que tem amor à sabedoria. Então, os sábios aqui no caso, ele está falando assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos os sábios. Foram os filósofos gregos, amantes da sabedoria, que foram chamados. E quando ele fala assim também, e nem muitos poderosos, né? O que ele tá? Ele se refere às pessoas influentes e com poder político, sabe? E nobre, quando fala assim, nem muitos nobres de nascimento. Aqui ele está se referindo a todas as classes altas que adquiriram dinheiro por meio de herança ou de alguma conquista, sabe? Então esses são os nobres. Então ele está dizendo assim, foram muitos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Então o apóstolo Paulo chama os próprios irmãos da igreja de Corinto, dizendo assim, olha, reparai, pois, em vocês mesmos, que não foram muitos os sábios, os poderosos, os nobres. Não foram esses aqui que foram escolhidos, não é? Mas, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. E aqui no 28 fala assim, e Deus escolheu as coisas humildes e vis do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O que ele quer dizer com essas pessoas humildes? Algumas versões está escrito vis, e a minha está escrito humildes, tá? Mas tem essas versões. O que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre esses humildes aqui? Aqui o apóstolo ele usa esses termos porque para se referir à classe de escravos. Porque na cidade de Corinto haviam muitos escravos. Então, você pode observar que o escravo, ele não é bem visto. Ele não é convidado para participar de um grande banquete. Ele não é chamado para participar de uma reunião de negócios importantes. Então aqui o apóstolo Paulo está falando assim, e Deus escolheu as coisas humildes e vis, ou seja, os escravos, aqueles que podem ser desprezados pelas pessoas, né, aqui, desprezados, desprezíveis, e aqueles que não são. Esse aqui, aqueles que não são. Muitos dos cristãos em Corinto, eles eram pessoas que não tinham valor aos olhos do mundo, mas acharam graças aos olhos de Deus. Eles não faziam parte dos sábios, dos poderosos, dos nobres. Eles poderiam ser até desprezados, não tinham valor aos olhos do mundo, mas acharam graça aos olhos de Deus. Deus usa aquele que é considerado louco e desprezível nesse mundo. Dessa forma, a glória, a honra é de Deus. E alguém pode me perguntar assim, mas pastora, então Deus nos escolhe os poderosos, os ricos e os sábios? Sim, Deus escolhe quem Ele quiser. Mas Deus, Ele prepara situações para trabalhar o ego dessas pessoas, para reconhecerem que o poder vem de Deus e não deles mesmos. Porque é muito comum, querido, um sábio confiar na sua sabedoria, um rico confiar na sua riqueza, e um poderoso confiar no seu poder. Então Deus chama também esses? Chama assim porque Ele é Deus, Ele chama quem Ele quiser. Mas Ele antes prepara situações para trabalhar esse ego, que é independente, que só acha que ele que consegue as coisas. Deus trabalha esse ego para que elas reconheçam que o poder não vem deles, e sim de Deus. E que o poder e a riqueza e
a fama, a força deles é nada diante do poder de Deus. 1 Coríntios aqui que nós lemos, do 26 ao 28, né, ao 29. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele se refere ao chamado, à vocação, ao propósito de Deus na vida do cristão. E ele deixa muito ele deixa muito claro que os critérios de Deus para escolher as pessoas são totalmente diferentes dos padrões humanos. Lembra do título da mensagem? Desconstruindo padrões? Se encaixa aqui. Olha, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que os critérios de Deus para escolher as pessoas são totalmente diferentes dos padrões humanos. Porque, normalmente, as pessoas são avaliadas e escolhidas de acordo com a inteligência superior. Por que eu falo inteligência superior? Porque todo ser humano é inteligente. Dentro do seu mundo, dos seus limites, ele é inteligente. O autista é inteligente? É inteligente. Dentro das limitações dele, ele é inteligente. A pessoa que tem um problema mental é inteligente? É inteligente. Dentro das limitações dele, é inteligente. Todo ser humano é inteligente. Deus é um ser inteligente. E ele criou e cria seres inteligentes. Mas eu me refiro aqui que normalmente as pessoas que têm uma inteligência superior são essas que são escolhidas. As pessoas com inteligência superior, com habilidades que possuem, com porte físico, sabe? As pessoas mais fortes, maiores. As pessoas são escolhidas, às vezes, por uma formação acadêmica, porque tem uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, e por aí vai, né? E às vezes essas pessoas são escolhidas por isso. Às vezes as pessoas são escolhidas pelo poder, pela autoridade que adquiriu, pela nobreza, sabe? O lar nobre, o sobrenome elegante que tem, sabe? Às vezes as pessoas são escolhidas pela beleza física ou por sua classe social, né? Din-din. Observa-se esse tipo de situação, normalmente, em entrevistas de emprego, concursos de beleza, competições, em geral, assim, campeonatos. Vocês podem perceber que são os melhores. Existe uma seleção para se escolher os melhores. Para trabalhar para uma empresa, para participar de um concurso de beleza, de uma competição, de um campeonato. Sempre os melhores. São esses que são escolhidos. Esse é o padrão humano. Mas Deus escolhe e trabalha na vida de quem Ele quer. E dentro dessa soberania, Ele inclui também pessoas totalmente fora dos padrões, aquelas que ninguém escolheria. Sabe aquela que é fraquinha, que não tem poder de nada, não tem uma situação boa, não tem um nome, um sobrenome famoso? Totalmente fora dos padrões, são essas que Deus escolhe, aqueles que ninguém escolheria. Abra sua Bíblia em Jeremias 9:23, por favor. Tá aqui, mas é bom vocês abrirem, se vocês conferem. Igual o povo de Bereia, eles ouviam e conferiam na palavra de Deus se o pregador estava falando a verdade, se estava falando aquilo mesmo. Em Jeremias 9:23, deixa eu ver o horário aqui, para mim não perder. Tá, tô no horário. Jeremias 9:23. Diz assim. Pode ler, por favor? Não, pode ler, pode ler. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico nas suas riquezas. Isso. Esse é um conselho de Deus. Houve um contexto ali, Deus levantou o profeta Jeremias para falar assim lá com o povo lá que estava, né, no cativeiro, se achando, né, os poderosos e tal. Mas trazendo como uma reflexão aqui para os nossos dias, o Senhor diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque é muito comum, a pessoa tem sabedoria, ela começa a se achar. Nossa, então não é que eu entendo mesmo do negócio? Nossa, eu tô bem na fita, hein? Então a pessoa começa a se achar. Ou forte, né? Começa a achar que ele, né?
Lembra de Golias? 40 dias lá perturbando o povo de Israel, se achando o máximo, ninguém me derruba, ninguém vem até mim me enfrentar. Ele estava se vangloriando na força dele, no tamanho, no porte físico, na experiência, né? Mas o Senhor fala aqui, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Lembra de Nabucodonosor? Oh Deus, esse é o grande império que eu construí. Nossa, mas eu sou o máximo, hein? Opa! Antes que a palavra acabou de sair da sua boca, virou um animalzinho, né? Conforme Deus falou que faria. Deus falou para ele engolir a arrogância dele. Não quis engolir, olha o que aconteceu. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Aquele que não serve para a sociedade porque está fora dos padrões, o fraco, o desprezível, o pobre, o enfermo, o feio. Ninguém quer ficar com feinho na festa, né? O pessoal quer ver o mais bonitinho, né? Ninguém quer saber do pobrão, não. Quer saber quem tem um din-dinzinho para poder estar desfrutando de alguma coisa legal aí. Ninguém quer saber do fraco, do desprezível, do pobre, do enfermo, do feio. Aquele que não tem uma aparência aceitável diante da sociedade, sabe? Aquele com algum tipo de deficiência. Tá? Tem 10 minutinhos, mas dá tempo de eu concluir essa parte. Ninguém quer saber daquele que tem algum tipo de deficiência, ou analfabeto, ou que tem pouco estudo. Não é que ninguém quer saber, não é isso. É que essas pessoas para a sociedade estão fora dos padrões. São pessoas valorosas, também preciosas e especiais. Mas para os padrões da sociedade, elas estão meio que de lado e rejeitadas, né? O analfabeto, que tem pouco estudo, aquele que não tem um sobrenome considerado chique, sabe? Eu tinha o meu Silva, daí eu tirei o Silva e coloquei outro. Tá vendo? Aquele que ninguém valoriza e que ninguém dá a mínima, sabe? Esses e muitos outros podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, porque Deus não olha a aparência das pessoas e das situações. Ele sonda o coração e o quanto as pessoas se dispõem para a obra dele. Lembra os irmãos de Davi? Eles eram capacitados para a guerra, de boa aparência, muito, muito, muito melhores do que Davi, muito mais fortes do que Davi. Eles eram tão bons que no momento que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, do pai deles, Davi nem na mesa estava. Estava lá cuidando das ovelhas dele, né? Pouquinho valor, digamos assim. Mas Deus não olha a aparência das pessoas e das situações, eles sonda o coração. Os irmãos de Davi eram capacitados para a guerra, de boa aparência, muito melhores e muito mais fortes. Mas não foram eles que derrubaram o gigante que estava atormentando o povo de Israel já há 40 dias. Você vai ver essa história lá em 1 Samuel, não precisa abrir, tá? Depois confere. 1 Samuel 16, 7 e 1 Samuel 17, do 41 a 50. As considerações finais. 7 minutos dá tempo, vou falar algumas coisas ainda. As considerações finais, eu digo assim que Deus, ele não trabalha de acordo com os padrões da sociedade e nem com os achismos das pessoas. Sabe aquela coisa, eu acho que é isso, aí eu acho que é aquilo, aí eu acho que deveria assim, eu acho que o pastor deveria fazer desse jeito, aí eu acho que é... Sabe esses achismos? Deus não trabalha de acordo com os padrões da sociedade e nem com os achismos das pessoas. É muito importante amadurecer o entendimento para saber que Deus não é limitado. Ele não está preso à mentalidade humana, ao mundinho que as pessoas constroem, aos métodos humanos. Ele está acima de tudo e de todos. A base da fé do cristão é a Bíblia. Aqui, ó, a Bíblia.
palavra de Deus, essa é a base de fé do cristão. E não é a opinião das pessoas. Não é o que a sociedade fala, que impõe, coisa e tal, como padrão. A base de fé do cristão é a palavra de Deus. As escolhas de Deus são diferentes daquilo que as pessoas pensam. O que é bonitinho e agradável para a sociedade, para o mundo, pode não ser o mesmo para Deus. Sabe aquilo que você acha bonitinho? Aquele que você acha bonitinho? Ai, que bonitinho, nossa, eu daria um servo de Deus, olha, hein? É bonitinho e agradável para nós, mas para Deus pode não ser. Porque os pensamentos de Deus, as escolhas de Deus, são diferentes daquilo que nós pensamos. As pessoas olham e tiram suas conclusões de acordo com a aparência. Nós olhamos um lugar, nós olhamos as pessoas e já tiramos as conclusões. Então as pessoas olham e tiram suas conclusões de acordo com a aparência e das situações também. Mas Deus conhece a realidade de tudo. Nada fica escondido diante de Deus. Então aquilo que a gente às vezes se deslumbra, que é maravilhoso, Deus, Ele olha a realidade. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Às vezes nós ficamos deslumbrados com o brilho aparente de uma pessoa. Porém, o importante é avaliar os frutos. Lembra do ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que tem cor de ouro é ouro. Então, muito cuidado em ficar deslumbrado com a aparência, com o brilho aparente das pessoas. Porque pode pensar que é ouro e não ser. Pode pensar que é algo valioso e não é. O que é preciso avaliar? Os frutos. Não o brilho aparente. Não a aparência, mas os frutos. Porque esses, com o tempo, eles vão realmente mostrando, de fato, se são frutos bons ou não. E não construa a sua vida baseado nos padrões perfeitos, de perfeição da internet, das redes sociais, ou na opinião de pessoas que não têm o temor de Deus. Porque o que vale é aquilo que a Bíblia diz que somos e os propósitos de Deus na nossa vida. Esse mundinho de internet, minha gente, ilude muito. Sabe esse mundinho de perfeição? Familhinha perfeitinha, filhinhos perfeitos, casal. Eu já vi casais lindos tirando foto no Face. E você vê no jornal o fulano matando fulano, fulano esfaqueando não sei quem. Então não construa a sua vida, queridos, baseado nas aparências das propagandas, da televisão, da internet, das redes sociais. Não construa a sua vida, E também não se baseie em pessoas, na opinião de pessoas que não têm o temor de Deus. Ora, a palavra de Deus fala que o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Então, é importante que nós não venhamos seguir a opinião de pessoas que não têm o temor de Deus, mas sim de pessoas que estão ali conosco, na mesma fé, no mesmo parecer. O que vale é o que a Bíblia diz que somos. O que a Bíblia diz que você e eu somos. E os propósitos de Deus na nossa vida. Isso é importante.